Bom, e o que é o CCJ, né, o Centro Cultural da Juventude? Ele é um equipamento que tem três principais ações, né? Uma é ter programação bacana e de qualidade acontecendo na periferia de São Paulo, principalmente para o público jovem, né? Show, cinema, teatro, exposição, enfim, todo o repertório cultural, biblioteca e tal. A outra é um espaço de apoio à produção cultural dos jovens, né? Então, desde um apoio mais simples de empréstimo do equipamento para os grupos de teatro poderem ensaiar num espaço mais adequado, para o grupo de dança ter um espaço mais bacana para os seus shows e tal, como também um espaço onde você pode melhorar sua produção cultural no contato com outros profissionais, com pessoas, grupos amadores com grupos profissionais, quer dizer, tem toda uma programação no sentido de dar apoio e melhora a produção cultural da juventude. E um terceiro eixo que é ser um espaço de discussão de política cultural para a juventude, né? Então que a gente possa, a partir ou de seminário, ou de fóruns, ou de espaços abertos, de sarau, até mesmo da observação da ocupação do espaço, repensar as políticas públicas de cultura para a juventude. O Centro Cultural da Juventude, hoje Ruth Cardoso, é uma ideia do José Serra, né? Foi mais ou menos em agosto de 2005 que a gente decidiu construir o Centro Cultural da Juventude, idealizado por ele, e depois foi inaugurado em março de 2006. Então, em 7 meses a gente conseguiu colocar de pé um equipamento de 8.000 metros quadrados que funciona de terça a domingo, das 10 da manhã às 10 da noite, com uma ampla programação cultural especificamente voltada para a juventude. Acho que o mais interessante é contar um pouco os bastidores da construção desse projeto, né? As curiosidades que só a gente que teve a oportunidade de trabalhar acaba tendo as histórias para contar, e eu queria então compartilhar com vocês essas histórias, né? A primeira coisa bacana que me fez admirar o Serra, né, era a capacidade dele voltar atrás. Então acho que isso foi bastante interessante ver como, apesar dele ter ideias e é uma pessoa extremamente inteligente, é gostoso conversar com ele, mas ele também é capaz de dizer, tá bom, então vou atrás, confio em você, faz, e eu vou ficar no seu pé, né? E acho que esse foi o tom de todo o processo de construção. Era um projeto no qual ele se dedicava, que ele queria conversar comigo toda semana e que ele queria saber como estava. Então, um envolvimento real, né, dele com um projeto, com uma aposta e com um tema, quer dizer, que não era de fato de muito apelo na população, né? Eu lembro quando a gente resolveu decidir as cores que iam ser o Centro Cultural da Juventude, né? E aí tinha uma tendência de um lado das pessoas, vamos fazer grafite, como se a única manifestação cultural e artística da juventude fosse o grafite. E uma outra linha, que eram os arquitetos que queriam fazer totalmente branco, o resgate de um esqueleto que estava abandonado e que então ia aparecer alguma coisa como humana, né? A gente falou, mas isso também não tem nada a ver com a juventude, é uma outra história. E aí a gente conseguiu reunir arquitetos, grafiteiros, pessoas que trabalhavam com arte urbana, jovens, e aí se chegou à conclusão de não, vamos colocar algumas cores, mas as cores primárias, e fazer uma coisa que é bacana, bonita e tal. Então ele é essencialmente branco, mas ele tem uma parte verde muito bonita na entrada, amarelo, azul, e o elevador era um elevador vermelho, né? A gente resolveu colocar um vermelho. E aí muito engraçado como sempre tem pessoas que jogam um pouco contra. Começaram, olha, vermelho não pode, é a cor do PT, a gente não pode colocar vermelho e tal. E isso foi chegou em mim, né? E aquela loucura, a Luciana, como eu venho de sociedade civil, as pessoas falavam, a Luciana não é do partido, ela não sabe essas coisas, não pode, vamos falar para ela que não pode colocar vermelho, que é isso, que é absurdo. Isso deu uma discussão, eu falei, tá bom, gente, eu acho um absurdo, olha como foi feito o processo, mas se não é para colocar vermelho, a gente não vai colocar vermelho. E aí, de alguma maneira, isso chegou no Serra, né? Para você ter ideia da quantidade de coisas que ele consegue ter informação e de como ele quer conhecer as coisas. E ele me chamou na sala dele, a gente discutiu o CCJ, e é óbvio que eu não levei esse assunto para ele, porque eu sabia que ele era prefeito de uma cidade cheia de problemas. Eu falei, deixa que eu resolvo isso de outra maneira. E no final da reunião ele falou, me esqueci de uma coisa.
O elevador é para pintar de vermelho. Então esse tipo de coisa assim é muito ilustrativa para mim de quem é o Serra, de como ele é republicano, de como ele tem capacidade de obter informação, de como ele é sério, de como ele consegue de fato, quer dizer, estar do lado do que realmente importa, né? Então esse é muito ilustrativo e foi a hora que eu tive certeza de que a gente estava construindo uma coisa sólida, com bases sólidas. Acho que essa capacidade de briga que ele compra em nome das coisas corretas talvez tenha sido a grande marca da gente conseguir construir um centro da juventude nos moldes do que ele é.